Lembrei-lhe por minha vez. Só uma teoria, eu não vou rir. Vai sim. Eu tinha certeza disso. Ele olhou para baixo e depois para mim, através dos cílios longos e escuros. Os olhos cor de cobre arrasadores. Por favor. Sussurrou ele, inclinando-se para mim. Eu pestanejei, minha mente ficando oca. Santo Deus! Como é que ele fazia isso? O quê? Perguntei confusa. Por favor, me conte só uma teoriazinha. Seus olhos ainda ardiam para mim. Foi picado por uma aranha radioativa? Ele também sabia hipnotizar? Ou eu é que era uma covarde irremediável? Isso não é muito criativo. Zombou ele. Desculpe, é só o que eu tenho. Eu disse amuada. Nem chegou perto. Zombou ele. Nada de aranhas? Nada. E nada de radioatividade? Nada. Droga. Eu suspirei. A criptonita também não me incomoda. Ele riu. Não devia rir, lembra? Ele lutou para recompor a expressão. Um dia eu vou descobrir. Eu o alertei. Gostaria que não tentasse. Ele estava sério de novo. Por quê? E se eu não for um super-herói? E se eu for o vilão? Ele sorriu brincalhão, mas seus olhos eram impenetráveis. Eu disse enquanto várias coisas que ele sugeriu se encaixavam de repente. Entendi. Entendeu? Subitamente, seu rosto ficou sério, como se ele tivesse medo de ter falado demais sem querer. Você é perigoso. Conjecturei, minha pulsação se acelerando enquanto eu percebia, por intuição, a verdade em minhas próprias palavras. Ele era mesmo perigoso. Estava tentando me dizer isso o tempo todo. Ele só olhou para mim, os olhos com alguma emoção. Não consegui compreender. Mas não mal. Sussurrei, sacudindo a cabeça. Não acredito que você seja mal. Está enganado. A voz dele era quase inaudível. Ele olhou para baixo, roubando minha tampa da garrafa e girando-a de lado entre os dedos. Eu olhei para ele, perguntando-me por que não tinha medo. Ele foi sincero no que disse, isso era óbvio. Mas eu só me senti ansiosa, tensa. E mais do que qualquer outra coisa, fascinada. Como sempre me sentia quando ficava perto dele. O silêncio durou até que percebi que o refeitório estava quase vazio. Com um salto, fiquei de pé. Vamos chegar atrasados. Eu não vou à aula hoje. Disse ele, girando a tampa com tanta rapidez que ela se tornou apenas uma mancha. E por que não? É saudável matar a aula de vez em quando. Ele sorriu para mim, mas seus olhos ainda estavam perturbados. Bom, eu vou. Disse a ele. Eu era covarde demais para me arriscar a ser apanhada. Ele voltou a atenção para a tampa. A gente se vê depois, então. Eu hesitei, dilacerada. Mas o primeiro sinal me fez disparar porta fora. Com um último olhar para confirmar que ele não havia se mexido 1 centímetro. Enquanto eu quase corria para a aula, minha cabeça girava mais rápido do que a tampinha da garrafa. Tão poucas perguntas foram respondidas em comparação com a quantidade de perguntas novas que surgiram. Pelo menos a chuva havia parado. Tive sorte. O Sr. Banner ainda não estava na sala quando cheguei. Eu me acomodei rapidamente em meu lugar, percebendo que Mike e Angela me olhavam. Mike parecia ressentido. Angela parecia surpresa e um tanto temerosa. Então, o Sr. Banner entrou na sala, cumprimentando a turma. Fazia malabarismos com umas caixinhas de papelão nos braços. Baixou-as na mesa de Mike, dizendo-lhe para começar a passá-las pela turma. Muito bem, pessoal. Quero que todos tirem um objeto de cada caixa. Disse ele, enquanto pegava um par de luvas de látex do bolso do casaco e as vestia. O som áspero das luvas sendo puxadas nos pulsos me pareceu agourento. O primeiro deve ser um cartão indicador. Prosseguiu ele, pegando um cartão branco com 4 quadrados e exibindo. O segundo é um aplicador de 4 dentes. Ele ergueu uma coisa que parecia um prendedor de cabelo sem dentes. E o terceiro é um microbisturi estéreo. Ele levantou um pedacinho de plástico azul e o abriu em 2. A lâmina era invisível dessa distância, mas meu estômago revirou. Vou andar pela sala com o conta-gotas com água, para preparar seus cartões. Então só comece quando eu chegar até vocês, por favor. De novo ele começou pela mesa de Mike,
colocando cuidadosamente uma gota de água em cada um dos 4 quadrados. Depois quero que piquem o dedo com um bisturi cuidadosamente. Ele pegou a mão de Mike e deu uma estocada com a lâmina na ponta do dedo médio dele. Ah, não. Um suor pegajoso brotou em minha testa. Coloque uma pequena gota de sangue em cada um dos dentes. Ele demonstrou, espremendo os dedos de Mike até que o sangue fluiu. Engoli em seco convulsivamente, meu estômago palpitando. E depois aplique no cartão. Concluiu ele, segurando o cartão com as gotas vermelhas para que víssemos. Fechei os olhos, tentando ouvir através do zumbido nos meus ouvidos. A Cruz Vermelha vai fazer coleta de sangue em Port Angeles no fim de semana que vem. Então pensei que todos vocês deviam conhecer o seu tipo sanguíneo. Ele parecia orgulhoso de si mesmo. Os alunos que ainda não têm 19 anos vão precisar de permissão dos pais. Tenho formulários na minha mesa. Ele continuou pela sala com as gotas de água. Encostei o rosto no tampo da mesa fria e preta e tentei me manter consciente. Em volta de mim, eu podia ouvir gritinhos, queixas e risos, enquanto meus colegas de turma espetavam os dedos. Eu respirava lentamente pela boca. Bella, está tudo bem? Perguntou o Sr. Banner. A voz dele estava perto da minha cabeça e parecia alarmada. Eu já sei meu tipo sanguíneo, Sr. Banner. Disse numa voz fraca. Estava com medo de levantar a cabeça. Acha que vai desmaiar? Sim, senhor. Murmurei, xingando-me por dentro por não matar a aula quando tive a chance. Alguém pode levar a Bella à enfermaria, por favor? Gritou ele. Não precisei olhar para cima para saber que Mike seria o voluntário. Pode andar? Perguntou o Sr. Banner. Posso. Sussurrei. Só me deixe sair daqui, pensei. Nem que seja engatinhando. Mike parecia ansioso ao passar o braço por minha cintura e puxar meu braço para o ombro dele. Eu me apoiei nele pesadamente ao sair da sala de aula. Mike me rebocou devagar pelo campus. Quando estávamos perto do refeitório, fora de vista do prédio 4 para o caso do Sr. Banner estar olhando, eu parei. Deixa-me sentar um minuto, está bem? Pedi. Ele me ajudou a sentar na beira da calçada. E o que quer que você faça, não tire a mão do bolso. Alertei. Eu ainda estava tão tonta. Tombei de lado, colocando o rosto no cimento entregelante e molhado da calçada, fechando os olhos. Isso pareceu ajudar um pouco. Puxa, você está verde, Bella. Disse Mike nervoso. Bella? Uma voz diferente chamava à distância. Não. Por favor, tomara que eu esteja imaginando essa voz horrivelmente familiar. Qual é o problema? Ela se machucou? Agora a voz estava mais perto, e ele parecia perturbado. Não era imaginação minha. Fechei os olhos com força, esperando morrer, ou no mínimo que eu não vomitasse. Mike pareceu estressado. Acho que está desmaiando. Não sei o que aconteceu. Ela nem furou o dedo. Bella, A voz de Edward estava bem do meu lado, agora aliviada. pode me ouvir? Não. Eu gemi. Vá embora. Ele riu. Estava levando ela à enfermaria. Explicou Mike num tom defensivo. Mas ela não conseguiu ir tão longe. Vou cuidar dela. Disse Edward. Pude ouvir o sorriso ainda na voz dele. Pode voltar pra aula. Não, Protestou Mike. eu é que devo fazer isso. De repente, a calçada desapareceu debaixo de mim. Meus olhos se abriram de choque. Edward me levantara nos braços com tanta facilidade que eu parecia pesar 5 quilos em vez de 50. Me coloca no chão. Por favor, por favor, por favor, que eu não vomite nele. Ele estava andando antes que eu terminasse de falar. Ei! Gritou Mike, já a 10 passos de nós. Edward o ignorou. Você está horrível. Disse-me ele, sorrindo maliciosamente. Me coloque na calçada de novo. Eu gemi. O balanço de seu andar não estava ajudando. Ele me afastou de seu corpo com cuidado, sustentando todo o meu peso só com os braços, e isso não pareceu incomodá-lo.